Paz do Senhor, meus amados, tudo bem? Aqui quem vos fala é o pastor Laerte, em mais uma aula sobre a Bíblia Sagrada. E hoje nós vamos abordar um tema muito atual, que é a integridade em um mundo relativista. Hoje a igreja tem enfrentado vários desafios para tentar resolver problemas desta nova era, do mundanismo, do secularismo nas igrejas. E hoje nós vamos tentar tirar essas dúvidas. Então, se você tiver alguma questão sobre esse tema, qual nós estamos abordando neste dia, você me mande aí que eu vou tentar responder você conforme, na medida do possível, e nós vamos nos ajudando, nos esclarecendo com esta lição muito importante sobre a nossa vida cristã. Então, eu queria começar este estudo falando sobre o versículo 2 do capítulo 12 de Romanos. Está descrito assim: E não vos conformeis com este século, mas transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quem escreveu isso foi o apóstolo Paulo para a igreja de Roma. Então nós vamos encontrar na Bíblia Sagrada um versículo que foi descrito aí talvez no século 50, 60 depois de Cristo, e fala ainda nos dias de hoje, quase depois de 2000 anos, esse versículo continua a falar com cada um de nós. Então nós vamos tentar aí entrar nesse versículo e tentar encontrar as coisas desses séculos, as coisas deste mundo que tentam destruir a nossa fé. Mas antes de iniciar isso aí de vez essa aula, eu queria falar aí, ia passar na verdade um vídeo. Gostaria que você prestasse muita atenção neste vídeo, tá bom? Esse vídeo aí é uma entrevista de uma emissora de televisão entrevistando o pastor Marcos Laudistone. Ele aí que é o escritor da Bíblia Sem Preconceito, e ele tenta tirar algumas dúvidas das pessoas, né, que não conseguem entender ou não conseguem juntar o cristianismo com o homossexualismo. Então vamos lá. O que tem nesse livro aqui? Corta para cá, meu diretor. A Bíblia Sem Preconceito. Quais são os preconceitos que as pessoas acham que está nessa Bíblia aqui, o que o senhor derruba aqui? Porque os evangélicos sustentam que a Bíblia condena. A Bíblia condena a homossexualidade. Diz aí. Tem uma pergunta aqui que ele não quis revelar o nome. Qual o critério adotado para aceitar o gay como membro da igreja? Já que é abominável aos olhos de Deus. Aí fala do Coríntios, capítulo 7, versículo 9. O que diz? 1 Coríntios 6,9 diz que nessa tradução que a gente tem no português, fala que os efeminados e os sodomitas não herdarão o reino dos céus. Os efeminados não herdarão o reino dos céus. Isso quer dizer, então, que os homossexuais não podem ir para a igreja. Por essa tradução, só os efeminados, né? Os gays mais durinhos, como a gente fala, né? Poderiam, né? Só os efeminados, né? Na verdade, aquele né? Que da academia, portão, não tem problema. Futebol, né? Não pode, jogador, né? De time profissional pode. Exatamente. Mas a gente pega a tradução do grego direto, e no grego a gente vê que essa palavra efeminado não significa efeminado. Significa depravado, pela tradução da Bíblia Nova Jerusalém, por exemplo. Ela fez uma adaptação e traduziu ela corretamente, essas palavras. Ele botou depravado de pessoas de costumes infames. Então esse versículo aí não proíbe e não condena a homossexualidade. O que foi feito foi exatamente uma manipulação das Sagradas Escrituras. Né? E se você for pegar essa mesma palavra, que é malakoi, na tradução inglesa, vai ter lá prostitutos masculinos, né? Em cada tradução você vai ver uma certa variante. Mas pastor, agora então o senhor está me dizendo que todas as outras igrejas evangélicas manipulam a Escritura Sagrada? Na questão dos homossexuais, sim. Manipulam a tradução dela, manipula a tradução e manipula também doutrinas homofóbicas.
né? Eles constroem determinadas doutrinas para usar em cima dos homossexuais. Que outra parte da Bíblia que é usado pelos evangélicos tradicionais para dizer que é pecado? A destruição de Sodoma e Gomorra, por exemplo. Né? Porque foi o pecado de Sodoma e Gomorra foi exatamente a homossexualidade. Mas não foi a homossexualidade. Na cidade não eram todos homossexuais. Né? Foi simplesmente uma tentativa de abuso sexual que houve. E outra parte da Bíblia também fala, porque isso é Gênesis 19, em Juízes 19 trata uma mesma situação onde não houve destruição da cidade, mostrando exatamente que não foi a condenação por causa de um ato homossexual, mas sim por causa do abuso que aqueles cidadãos daquela cidade fizeram em detrimento daqueles visitantes que estavam lá. O que mais tem gente aí? Vamos perguntar, acho que está mais ou menos dentro do tema. Qual o embasamento bíblico, ou os embasamentos bíblicos para a legalização da homossexualidade perante o que a gente fala... Quer entender esse fato? Isso, o que a gente fala é que a homossexualidade, ela não que a gente prega, que a gente entende como algo que é aceito perante Deus, né, que está em Eclesiastes, é melhor serem dois do que um. Pois quando um cai, o outro levanta o seu companheiro, mas ai daquele que estiver só. Na verdade, é uma vida de companheirismo, é um relacionamento de fidelidade, um relacionamento de amor entre duas pessoas. É isso aí, meu amor. Esse é o vídeo. Se você procurar lá no YouTube, você vai encontrá-lo. Esse pastor defendendo o homossexualismo dentro da igreja, tentando pegar trechos bíblicos para justificar um ato pecaminoso. Ele tentou utilizar aí umas palavras, tentando trazer para a concepção dele uma defesa do homossexualismo. Ele chegou até a dizer sobre malakoi, quer dizer depravado, mas ali está falando sobre a depravação pessoal. E tudo que é natural e é alterado é depravado. E ele diz que o homossexualismo não faz parte dessa lista, daquilo que é natural e depois foi alterado, né, pela vontade do homem. Então ele utiliza vários versículos aí para tentar defender, mas quando você vai procurar o contexto, não tem respaldo, não tem como ter fundamento na defesa desse pastor. Mas esse tipo de ideia, né, em muitos corações encontra um abrigo, encontra um lugar, né, para criar frutos, para dar frutos. E infelizmente a igreja hoje, por falta de conhecimento, está sendo destruída por essas ideias. O povo tem se afastado do conhecimento, tem deixado de ouvir a Deus e tem ouvido ao homem, ao egoísmo, ao inimigo. O inimigo tem inspirado as pessoas e as pessoas têm aceitado as ideias do inimigo, né? E eu não vou fazer uma aula falando sobre homossexualismo, mas vamos pegar do geral. Isso foi só um exemplo que ocorre hoje nas igrejas. Hoje você vê a igreja da Inglaterra, da Suécia, uma igreja que era tradicional, e hoje existe lá uma ideia que Deus não pode se chamar Deus de Senhor, né? Não pode chamar de Ele, né? Utilizar os pronomes. Então existem essas ideias hoje. E a igreja tem que estar preparada para debatê-las, preparada para enfrentar, né, o secularismo dentro das igrejas, o mundanismo dentro das igrejas. Então nós vamos aí para o primeiro slide. Vamos começar aí. No slide diz assim: no mundo relativista e pragmático, ser fiel e santificado a Deus, conforme exige a Bíblia Sagrada, é um grande desafio para o seguidor de Cristo. Nessa lição estudaremos sobre a necessidade de o cristão manter-se íntegro diante de uma sociedade indiferente às reivindicações divinas. Então, nesta aula, nós vamos falar sobre os ataques que a igreja tem recebido do mundo, essas ideias que têm adentrado as igrejas cristãs, tanto a igreja evangélica quanto a igreja católica, e essa aceitação por parte das pessoas, porque elas aceitam esses ensinamentos contrários à vontade do Senhor. Estudaremos a necessidade de manter
cada um de nós íntegros diante do Senhor, fazendo a vontade de Deus, não a vontade do mundo, fazendo a vontade de Deus. Hoje se tornou um desafio, um grande desafio para o homem de Deus e a mulher de Deus se manter íntegro diante de tantas ideias, diante de tantas tendências, né, nesse mundo hoje. As pessoas não sabem em que acreditar, não sabem se acreditam naquilo que está descrito na Bíblia ou nos pastores. Em quem acreditar? Nós sabemos que a Bíblia Sagrada, ela é nossa fonte de ensino, o nosso conhecimento. Mas, pastor, aí tem uma Bíblia que não condiz com as verdadeiras Escrituras. Mas é importante que você conheça o conteúdo que existe nestas Bíblias. Porque qualquer dia pode aparecer na sua igreja alguém ensinando algo que não está dentro da vontade de Deus e com uma Bíblia desta na mão. E como que você vai debater essas ideias? Como que você vai confrontar essas ideias sendo que não existe um conhecimento, não existe uma busca de entendimento? Então nesta aula nós vamos entender um pouco o que é o relativismo, né? Vamos falar um pouquinho também sobre pragmatismo. Nós vamos tentar entender isso. E isso, minha irmã, meu irmão, está aí batendo forte nos cristãos, batendo forte nos servos do Senhor. Vamos entender como lutar contra este mal dentro das igrejas. Então vamos aí para o próximo slide. Definição de relativismo. O relativismo é uma doutrina que prega que algo é relativo, contrário de uma ideia absoluta e categórica. Vamos por parágrafos para entender um pouco o que quer dizer relativismo. Então, o relativismo é aquilo que coloca em dúvida tudo aquilo que é absoluto. Vamos pegar um objeto como exemplo. Um grampeador. A ideia relativista, quando olha para o grampeador, ele fala assim, esse grampeador não é verdadeiro. Ele pode ser um jacaré. E por que não um jacaré? Porque jacaré, ele também pode morder as coisas e prender, assim como o grampeador. Então não vai ser mais grampeador, mas vai ser um jacaré. Então eu tiro aquilo que é absoluto, né, e troco por um jacaré. Então a ideia relativista é praticamente isso: colocar em dúvida tudo aquilo que é categórico, tudo aquilo que é absoluto, e tentar transformar aquilo naquilo que não é. Trazer dúvidas sobre aquele algo que já é verdadeiro. Como diz na filosofia, é uma verdade primeira da razão. Não tem como questionar, mas a ideia relativista vai tentar impregnar nesta verdade, neste algo absoluto, neste algo categórico, uma vertente ou uma opção. Continuando. Assim podemos concluir que o relativismo é um termo filosófico que se baseia na relatividade do conhecimento e repudia qualquer verdade ou valor absoluto. Todo ponto de vista é válido. A ideia relativista é um termo filosófico que tem o poder de quê? Trazer um conhecimento sobre aquele algo absoluto, sobre aquele algo categórico e repudiar tudo aquilo que é verdadeiro, tudo aquilo que sempre foi verdade, né? Tudo aquilo que já sempre foi absoluto. É a mesma coisa que eu pegar o sol e falar assim, isso não vai ser mais um sol, mas vai ser uma lâmpada. E eu tentar esvaziar toda a ideia que o sol é uma estrela. Tirar essa ideia e vamos colocar que isso é uma lâmpada acesa por alguém. Então, a ideia relativista tenta esvaziar toda a verdade e repudia, né, aquilo que é absoluto e repudia aquilo que é verdadeiro, aquilo que já é válido. Continuando. Na filosofia moderna, o relativismo por vezes assume a denominação de relativismo cético, relação feita com sua crença na impossibilidade do pensar ou qualquer ser humano de chegar
a uma verdade objetiva, muito menos absoluta. Então, a filosofia moderna, com o relativismo, ele utilizou essas ideias para colocar dúvidas sobre aquilo que é absoluto. Por exemplo, Deus. Será que realmente Deus existe? Será que Deus criou os céus e terra? Será que o homem nasceu homem ou a mulher nasceu mulher? Então, o relativismo, ele coloca dúvida sobre aquilo que já é o certo, sobre aquilo que é verdadeiro. E coloca aquilo que é absoluto em dúvida. Nada é mais certo, nada é mais correto, nada é mais absoluto. Tudo pode ser questionado, né? Tudo existe uma vertente, uma forma de pensar diferente. E isso ocorre um grande conflito nas mentes das pessoas. Imagina você criar um filho falando para ele que um grampeador não é grampeador, que um grampeador pode ser um jacaré quando ele quiser. Isso vai trazer uma grande confusão lá na frente, né? Isso vai colocar em dúvida todo o ser da pessoa, tudo aquilo que existe. Eu não estou falando que a dúvida não é necessária. Né? Assim como diz Descartes, um pensador, ele fala que quem não duvida não existe. Mas estou falando aquilo que é absoluto. Aquilo que é absoluto. Aquilo que já é certo, aquilo que é verdadeiro, não tem como duvidar. É como eu falar que o amor não é amor. Ou falar que Deus não é Deus. São coisas absolutas. Ou falar que é verdade não é verdade. São coisas absolutas. Nós devemos duvidar sim, porque a dúvida traz desconhecimento. Mas a partir do momento que nós criamos a dúvida e tentamos encontrar respostas que tentam satisfazer o nosso ego, satisfazer as nossas depravações, isso é uma grande mentira. Nós transformamos a verdade, que é absoluta, em mentira absoluta para nós mesmos. Essa é a grande falha do relativismo. E isso estão tentando colocar hoje no cristianismo. Né? Estão tentando colocar isso nos ensinos bíblicos, nas pregações. Aquilo que sempre foi ensinado pelos pais da igreja, que está descrito na Bíblia, não tem tanta validade assim. Então ela pode ser mudada, ela pode ser alterada. Podemos colocar outras palavras em lugar daquelas que já existiam, porque os tempos mudaram. E quando o tempo muda, as pessoas mudam, então nós podemos mudar também o que está descrito na Bíblia. Podemos mudar a forma de cultuar a Deus. Podemos mudar a forma de agradar a Deus. Aquilo que Deus determinou como absoluto, meu amado, nós não devemos mexer. Porque é a vontade de Deus que está em jogo. Nós não somos absolutamente nada para mudar a vontade de Deus. Nós somos criaturas, pó e cinza. E aquilo que está descrito na Bíblia é aquilo que nós devemos seguir. Essa é a vontade de Deus. Não tentar criar desculpas ou alternativas aonde não existe. Caminhos aonde não existe caminhos. É a mesma coisa que falar que Jesus Cristo não é o único caminho. E eu colocar um outro intercessor, um outro salvador no meio do caminho. Esse é o grande perigo do relativismo. É quando nós colocamos em dúvida aquilo que é absoluto. E quando a gente utiliza questões, né, para satisfazer o nosso pecado, os nossos erros. Tá bom? Vamos para o próximo slide. Agora vamos falar aí sobre o relativismo, mas relativismo moral. O que é relativismo moral? No mundo pós-moderno, os conceitos morais não se baseiam nos valores absolutos das Sagradas Escrituras. Para a sociedade relativista, as verdades e valores da Bíblia são relativos e parciais. Ou seja, a prática da moral e da ética depende da experiência de cada pessoa. Então, quando a gente falar sobre relativismo, você já entendeu o que é relativismo. Você tem que lembrar do grampeador. Aqui, ó, grampeador. E do jacaré.
E quando a gente leva isso para a moral, a gente está dizendo que aquilo que nós temos como herança, que é a Bíblia Sagrada, nós do Ocidente temos uma cultura que veio dos judeus, né? Nós somos uma herança cultural dos judeus. O patriarcado, a qual muitos progressistas não gostam, né, e tentam destruir, faz parte da nossa sociedade. O conceito de família, o conceito de moral vem do judaísmo, vem dos judeus. Então, quando a gente traz isso para a moral, tentar relativar isso é tentar mudar toda essa cultura. É tentar mudar aquilo que está descrito na Bíblia Sagrada. Aquilo que está sendo mencionado para que o homem e a mulher venham obedecer. Tentar mudar os valores cristãos. O relativismo tem esse poder, tem essa ideia. E a igreja cristã corre esse perigo. Porque o relativismo moral, ele pega somente algumas partes que interessam ao ser humano. Que interessa aquele grupo de pessoas. Ou o tempo. Então não engloba toda a Bíblia Sagrada, só pega uma parte que interessa a si mesma. Então quando a gente fala sobre relativismo moral, a ideia é retirar aquilo que é agradável a Deus e somente deixar aquilo que é agradável ao pecado humano. Vamos pegar um exemplo, é como tirasse o livro de Êxodo, de Levítico, de Números. Não vamos utilizar esses trechos porque não servem de nada. Vamos tirar também alguns outros trechos. Está descrito ali em Romanos, capítulo 1, capítulo 2. Também não é interessante. Isso foi para uma época passada. Ou o que aconteceu em Sodoma e Gomorra foi questão de violência. Não foi porque Deus estava entristecido, estava chateado com a moralidade sexual daquela cidade. Então, o relativismo moral, ele vai para este caminho, dizendo para as pessoas que nem tudo é válido. Nem tudo na Bíblia Sagrada é válido para o homem, que é válido para a mulher, que é válido para a igreja. E essa interpretação é uma interpretação particular, dependendo de cada experiência, a experiência de cada pessoa. Então o relativismo moral, ele se molda conforme as necessidades do egoísmo humano. O relativismo moral anula a vontade plena de Deus e só pega aquilo que satisfaz ao ego humano. Certamente essa não é a vontade do Senhor. A vontade de Deus é que nós venhamos segui-lo plenamente e que nós não venhamos mudar nenhum valor moral, porque foi esse valor moral que trouxe a sociedade até aqui. O valor moral que manteve a família de pé. E se hoje existe, diante de tanto problema, de tantas coisas que ocorrem hoje na humanidade, se hoje existe ainda a família, é graças a esses conceitos morais que nós recebemos dos antepassados. Nós recebemos do patriarcado tão criticado. Se não fosse eles, não era nem para eu nem você estar aqui. Mas o inimigo, por trás de uma ideia relativista, por trás de pessoas com pensamento progressista e libertário, querem destruir tudo isso. Querem acabar com isso. Eles tentam colocar este mal dentro das igrejas. Dando continuidade aos slides, ensina-se que não existe leis e verdades absolutas e universais. A fim de enfrentar este terrível mal, o cristão tem de tomar algumas atitudes extremamente
importantes. Então, o relativismo tenta mudar essas leis, essas verdades absolutas e universais. E, por que não, leis científicas? Agora vamos para a opção B. Ser transformado pela renovação do entendimento, a visão de mundo do cristão, cujo entendimento é renovado pelo Espírito Santo, tem de ser contrária aos conceitos materialistas e relativistas, como está descrito em 1 João capítulo 5, versículo 19. A maneira de o crente ver o mundo deve passar pela ótica da revelação de Deus. Somente assim poderá experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então nós encontramos na Epístola de Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2, este conselho do apóstolo Paulo, dizendo que nós não devemos se conformar com este mundo, a qual já está no maligno, e também devemos ser transformados pela renovação do nosso entendimento. Este entendimento que estava preso lá no mundo, esse entendimento relatizava todas as coisas divinas, relatizava a Bíblia Sagrada, relatizava o amor de Cristo por nós. É essa renovação de entendimento que Deus quer do seu povo. Nós viemos deixar o velho homem e abraçar uma nova vida no Senhor Jesus. Não tem como nós sermos cristãos e ter uma mente no materialismo, ou seja, valorizar as coisas materiais somente, deixar as coisas materiais como primeira coisa da nossa vida, ou trazer o materialismo para a nossa igreja. Isso não é renovação. Eu trazer as coisas do mundo para dentro da igreja. E também o relativismo. Eu não posso ser um verdadeiro cristão sendo que eu relativizo se Jesus Cristo me ama ou não, se Deus é verdade ou não, se Deus criou o ser humano ou não, se Ele morreu na cruz do Calvário por mim ou não. E é essa renovação que o Espírito Santo quer fazer na minha vida e na sua vida. Ele quer que nós venhamos deixar os conceitos inspirados pelo inimigo e venhamos abraçar a nossa fé plenamente. Somente desta forma nós vamos viver a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Se nós não abraçarmos isso por completo, continuaremos a mesma pessoa, continuaremos mortos no mundo, sem vida em nós, sem vida em Cristo. Se nós queremos fugir de toda a ideologia do mundo, nós teremos que deixar que o Espírito Santo venha nos renovar. Não sou eu que vou te convencer de alguma coisa, te convencer a largar o aborto, te convencer a largar o homossexualismo, te convencer a largar a maconha. Não sou eu. Quem vai te convencer é o Espírito Santo de Deus. Mas é a partir do momento que você aceitá-lo. A partir do momento que você aceitá-lo, ele vai renovar a tua vida se você crer. Bom, agora vamos falar sobre pragmatismo. Né? Vamos saber o que quer dizer isso, que é também muito importante quando a gente se fala de fé e também de ciência. Segundo essa doutrina metafísica, o sentido de uma ideia corresponde ao conjunto dos seus desdobramentos práticos, ou seja, ao conjunto desses desdobramentos ou procedimentos, ele tem que ser o que? Prático. Então, se eu penso em alguma coisa, o seu estudo, alguma coisa, tem que ter alguma praticidade na minha vida. Eu tenho que observar aquilo sendo algo palpável, algo que eu tenha como prova física, aonde as pessoas podem notar fisicamente. Então, o pragmatismo é um conjunto de procedimentos ou desdobramentos práticos e é muito utilizado na ciência. Como diz aí no slide, o pragmatismo é contra a ciência e pela própria ciência. Por quê? A partir do momento que eu tenho uma tese ou uma teoria, eu vou ter que colocar ela em prática. É ela que vai provar se essa teoria que eu tenho é real ou não.
Então, ela tanto pode provar que minha tese ela é verdadeira, ou ela pode me desmentir. Então, o pragmatismo tem essa força de comprovar aquilo se é real ou não. Para ele, um estudo só se justifica caso tenha alguma utilidade social, mesmo que a longo prazo, mas dando preferência ao que tiver utilidade imediata. E ao mesmo tempo defende que uma teoria só pode ser comprovada pelas suas evidências práticas, tendo assim semelhanças com o empirismo. Então, como que eu posso trazer isso para uma vida cristã? A partir do momento que eu começo a utilizar o pragmatismo nas minhas teorias com a minha vida cristã, eu não vou conseguir ir muito para frente. Por quê? Porque a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não vêm. Se eu quero comprovar a minha fé, vou comprovar que Deus, Ele existe. Eu vou comprovar que existe um céu. Vou comprovar que nós vamos morar no céu, que nós vamos ser arrebatados. Dificilmente eu vou conseguir comprovar essa teoria, entre aspas. Dificilmente eu vou comprovar isso. E hoje existe um grande ataque, né, contra o cristianismo, porque tem coisas em nossa fé que nós não vamos conseguir comprovar. Por mais que nós venhamos ser pessoas estudadas, existem vários cientistas que são cristãos, né, que creem em Deus, e eles não vão conseguir comprovar que nós vamos morar no céu. Eles não vão conseguir comprovar que nós seremos arrebatados, por mais que eles se esforcem. Eles podem comprovar, encontramos algumas coisas arqueológicas, alguns textos, alguns objetos, algumas provas palpáveis sobre a história de Israel, sobre os apóstolos, mas tem coisa que não tem como comprovar. Que isso cabe somente à fé da pessoa. E muitas vezes nós somos o que? Atacados por causa disso. Mas nós não devemos se preocupar com isso. Porque a natureza da fé é essa. A natureza da fé é esperar. Aquele que espera tem fé. E a natureza da fé é ter convicção nos fatos que não se veem. Senão não vai ser fé. Senão não existe cristianismo. E é isso que Deus nos ensina. Outra coisa que eu queria dizer, que muitas vezes questão de pragmatismo. Se não acontecer, eu não creio. Se eu não ver prova, eu não creio. Se eu não ver um milagre, eu não creio. Se eu não ver um sinal, eu não creio. E isso se aproxima muito do empirismo. Então, se eu não ver o milagre acontecer, nunca vou crer em Deus. Se eu não ver algo acontecer, nunca vou crer em Deus. Isso é o pragmatismo dentro da igreja. Se Deus não abrir as portas, eu não vou servir a Deus. A fé, ela deve ser exercida e deve ser colocada em prática no seu dia a dia. Por mais que você veja milagres, por mais que você veja sinais, a tua fé não vai mudar. Sabe o que vai mudar a tua fé e que vai aumentar a tua fé? É colocar ela em prática no dia a dia. É a partir do momento que você orar mais, é a partir do momento que você buscar mais, é a partir do momento que você fazer mais a vontade do Senhor. É isso que vai acrescentar na tua fé. Lembra que certa feita algumas pessoas, alguns fariseus, alguns judeus chegaram para Jesus: Jesus, nos mostras um sinal, queremos um sinal para ter certeza que tu és o enviado de Deus, que tu és filho de Deus. Jesus Cristo falou assim: vocês não vão ter nenhum sinal. O único sinal que você vai ter é o sinal de Jonas. Então é o único sinal que eles teriam. Jesus Cristo deixou muito claro que sinal não aumenta a fé de ninguém. E é bem provável que um sinal pode desviar até pessoas. Desviar até aqueles sinceros na fé. Então, o pragmatismo tem adentrado as igrejas. Não é à toa que você vê: eu recebi isso, eu recebi aquilo. Mas a igreja não fala de salvação, a igreja não fala de fé, a igreja não fala de ressurreição, a igreja não fala de inferno. Sabe por quê? São coisas que não tem como pegar. São coisas que tem que se esperar. São fatos que devem e dependem somente da fé, de uma vida cristã autêntica.
Então nós devemos fugir do pragmatismo. Não quer dizer que você não recebeu um milagre, Deus não é contigo. Deus é contigo, porque Ele já morreu na cruz do Calvário por você. E a coisa mais importante que você tem, Ele já te deu, que é a sua salvação. Amém? Glórias a Deus. Vamos lá finalizar esse tema aí sobre relativismo e pragmatismo. Então, o pragmatismo, conforme você lê aí no slide, tudo resulta em satisfação imediata, é verdade. Mas para o crente, a verdade é a expressão absoluta e universal da vontade divina, conforme a encontramos na Bíblia Sagrada. Então, o pragmatismo, ou empirismo, como a gente acabou de falar, é aquilo que a gente consegue tocar e muitas vezes ver, e de forma também imediata, porque é uma característica do pragmatismo. Se de repente uma verdade não vem à tona, quando fala questão de materialismo, aquilo que a gente pode tocar não vem de forma rápida, a tendência é cair em descrédito, que é algo totalmente diferente da fé. A fé você tem que esperar, e a fé você tem que esperar nos fatos que a gente não consegue enxergar, não consegue tocar. Então é totalmente ao contrário do pragmatismo. O pragmatismo é necessário que as pessoas venham ver. Tomé, ele teve o seu lapso de pragmatismo, né? Jesus, eu posso te tocar, eu posso ver as feridas, mas bem-aventurado aqueles que não viram e creram, somos nós. Jesus Cristo não vai descer aqui e vai ficar à disposição para que as pessoas possam tocá-lo, mas nós somos bem-aventurados, nós estamos numa situação de bênção, porque Jesus Cristo vai vir buscar a sua igreja, vai encontrar um povo que crê nele, que não foi necessário tocar, não foi necessário ele se materializar de alguma forma aqui para que a gente possa crer. Nós já cremos somente de ouvir falar dele e com ele andar. Continuando aí a leitura, os israelitas, por exemplo, foram pragmáticos quando tentaram levar a arca do Senhor num carro de bois, a arca da aliança. Ao invés de conduzi-la sobre os ombros dos levitas, conforme determinava a lei, Deus não aceitou tão descabido e profano pragmatismo. O resultado foi uma severa punição divina. Hoje, o pragmatismo é apresentado de maneira sutil e enganosa. Como nós acabamos de ler, tem uma passagem em 2 Crônicas, capítulo 15, versículo 2 e 15, onde o povo queria levar a Arca da Aliança de qualquer forma, de qualquer jeito, e Davi falou assim, não vai ser de qualquer forma, de qualquer jeito. Por isso foi levantado os levitas. Os levitas foram levantados para levarem a arca, a responsabilidade deles. Então existe uma onda nas igrejas, no meio do povo cristão, de fazer as coisas de qualquer jeito, achando que Deus vai aceitar, achando que Deus vai se agradar. E as coisas de Deus não é de qualquer jeito, porque o nosso Deus é um Deus zeloso, e Ele não mudou. O povo ali achou que Deus mudou, vamos levar de qualquer jeito, vamos levar a arca, qualquer um pode levar, vamos colocar em cima de um carro de boi, que fica mais fácil de levar, é mais rápido, é mais pragmático. E Davi falou, não é por aí. E isso está na incumbência dos levitas, eles que têm que se responsabilizar pela arca e levar, não é qualquer um. Então hoje, muitos cristãos querem facilitar o caminho para o céu, facilitar o caminho para entrar no reino de Deus. Sabe o que acontece? Acaba prejudicando, acaba atrapalhando a pessoa. Ao invés de a pessoa entrar, ela está saindo. Ao invés de ela crer em Deus, ela está caindo em incredulidade, porque está crendo em mentiras. Então esse pragmatismo hoje dentro das igrejas se tornou um grande problema, e muitos nem sabem o que está acontecendo, acham que tudo é Deus, tudo é vontade do Senhor. Não, deixa desta forma, o povo está chegando, o povo está gostando, continue pregando desta forma.
continue com essa doutrina e as pessoas encaminhando para o inferno. Então, esse vídeo, essa primeira parte, na verdade, tem mais uma outra parte, vou passar no outro dia para os irmãos. Essa primeira parte é para alertar cada um de vós, né, para esse momento difícil que a igreja cristã está passando, devido ao relativismo e ao pragmatismo. Aqueles que são fiéis devem estar atentos ao Senhor e alertar os outros irmãos sobre o perigo que é seguir tendências do mundo, ventos de doutrinas. Nós devemos se apegar somente ao Evangelho, porque é somente ele que pode levar para o céu. Não existe outro Evangelho. E se de repente aparecer um outro Evangelho, né, que seja diferente desse, que seja maldito. Se um anjo do céu vindo revestido de toda a glória e aparecer entre nós e apresentar um outro Evangelho, falar de uma outra verdade, ser relativista, né, ser pragmático, nós devemos tê-lo como anátema, como maldito, e não devemos ser enganados, porque você é escolhido de Deus, eu sou escolhido de Deus para pregar as boas novas, tá bom? Então, medite nesse estudo, e em breve eu vou passar a segunda parte desse tema sobre relativismo, pragmatismo e mundanismo no meio cristão. Fiquem na paz.